Olá pessoal, eu gosto muito de poesias. Na realidade eu sou um aficionado pela arte da poética, da inventividade na linguagem. Por isso eu gostaria de, nessa semana, conversar um pouquinho com vocês sobre alguns trechos de salmos, poesias que estão lá na Bíblia, que eu gostaria então de começar com vocês lendo os primeiros versos do Salmo 19. Diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Esses primeiros versos do Salmo 19, como que fazem um exercício de metalinguagem, ou seja, são versos poéticos falando de uma outra poesia. Uma poesia sobre Deus, do revelar do que seria essa realidade divina. E essa poesia, que é descrita aqui no Salmo 19, ela não se enclausura num templo, não é num templo onde as pessoas estão falando sobre quem Deus é, onde Deus está se revelando, não é numa sinagoga, não é na leitura de um livro, não é também na fala de um teólogo, daquele que detém os conhecimentos sobre a religião. É uma poesia que desvela quem Deus é através da natureza. Fala aqui dos montes, dos céus que proclamam a glória de Deus. Fala que, inclusive, para essa poesia ser declamada, não é necessário nenhuma linguagem, som, palavras. E ainda assim, a sua voz, ela é audível em toda a terra. E essa é a beleza da poesia. Como descreveu o poeta e crítico literário Otávio Paz, a poesia é como uma revolução do homem contra a sua própria natureza. Ou seja, a poesia é um tipo de linguagem que não tende só a trazer um sentido único e objetivo. A poesia tende à eternidade, aos múltiplos sentidos, não se prende apenas a uma interpretação, às muitas vozes, aos muitos olhares, sentidos e sentimentos. Assim é a poesia de um Deus poeta, que não se prende ao que uma igreja fala sobre ele, ao que mesmo eu como pastor, às vezes tento estreitar sobre quem Deus é nos meus sermões, nas minhas aulas, como que tentando enclausurar tudo o que é a realidade divina no meu discurso, na minha forma de pensar. Por vezes, ao fazermos isso, e talvez você já tenha se sentido assim, nós acabamos entrando em contato com uma representação de Deus que nada tem que ver com a gente. Um Deus que não é próximo, um Deus que, ao invés de nos trazer a imagem de ternura, nos traz tristeza, nos traz revolta. Mas aqui no Salmo 19, Deus é poesia, Deus se mostra em tudo, em todos, em todo lugar. Como disse outro poeta, o Manuel de Barros, em um texto bem mais recente do que o do Salmo 19, onde ele descreve o seguinte: a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Do divinare, os sabiás divinam.